Olá pessoal do canal Intelectos, hoje estamos aqui para tratar de mais um assunto. O assunto do momento é a liberdade religiosa e a última decisão do STF de barrar a abertura das igrejas e dos templos em tempos de Páscoa. Uma medida que foi derrubada parcialmente pelo ministro Cássio Nunes. Então vejamos, pessoal, o que diz a Constituição brasileira a respeito da liberdade religiosa e da liberdade de cultos. Primeiro, nós precisamos entender que tudo aquilo que está escrito na Constituição do Brasil é, no caso, válido em tempos de paz, ou seja, quando o país ele não está em guerra. Vamos supor que acontecesse uma terceira guerra mundial, todos esses direitos daqui seriam suprimidos com a justificativa do estado de sítio e que alguns desses direitos não seriam, portanto, válidos para a proteção da vida humana. Então, algumas liberdades elas passam a ser restringidas, digamos assim. No nosso caso, isso não cabe. Por quê? Porque nós não estamos no meio de uma guerra. Nós estamos no meio, sim, de uma pandemia muito grave, que já vitimou muita gente no Brasil e no mundo, porém não estamos em caso de guerra. Então vejamos o que diz a Constituição do Brasil. Quem tem uma em casa pode me acompanhar. Vejamos o que diz aí o artigo 5º da Constituição brasileira. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí nós temos várias e várias partes do artigo 5º que vai aí discutir mais acerca das liberdades e dos direitos humanos. Na parte 6, do artigo 5º, nós temos o seguinte. Aí nós temos: é inviolável, na linha 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, aqui nós temos, traduzindo, trocando em miúdos, nós temos uma afirmação de que em tempos de paz, o governo, o Estado brasileiro, o Estado brasileiro, aquele que está para além do governo, o governo é 4 anos, o Estado ele é perene, né? Então o Estado deve sim assegurar essa liberdade religiosa. Então aqui a gente pode ver que a decisão do STF ela é uma decisão parcial. Ela é uma decisão que afeta principalmente aos cristãos. Por quê? Porque ela foi promulgada muito próximo da Páscoa, que é o período mais importante, né, juntamente com o Natal, o período mais importante aí para os cristãos, né, para o cristianismo. Então, nós vemos aí que a Constituição do Brasil ela está sendo, de certa forma, rasgada, desrespeitada, né, e cabe aí às entidades eclesiásticas e à sociedade de uma forma geral repensar esses conceitos e exigirem também os seus direitos. Por quê? Porque se alguns bares e restaurantes, por exemplo, onde o uso de máscara ele é inviável, não tem como uma pessoa beber com a máscara, não tem como uma pessoa comer com a máscara, então por que esses lugares podem abrir e as missas e os cultos não podem? Porque nos bares, em muitas partes do Brasil, não existe uma restrição de 30%, de 50%. Porém, em alguns tempos, sim. Não bastasse isso, com esse decreto, ficou praticamente uma forma de penalizar aquelas igrejas e aqueles templos que recebessem fiéis. Quando, na verdade, a gente sabe que existem outros lugares muito mais insalubres do que igrejas e templos, que
muitas das vezes desrespeitam as normas, as regras impostas de confinamento. Nós sabemos sim que a pandemia requer atenção, porém os cuidados básicos estão sendo seguidos à risca. Eu falo por uma questão de ver, presenciar isso, né? Uma causa própria. Eu vejo nas igrejas álcool em gel, distanciamento social, limpeza dos assentos, tudo isso sendo respeitado, né? Então, o que está acontecendo aí? A gente está voltando um pouco à perseguição, né, que acontecia lá no Império Romano, onde os cristãos eles tinham que cultuar o Deus nas catacumbas, né, nos labirintos subterrâneos, com medo do imperador do Império Romano, né? Então, que isso seja repensado, que a gente possa se livrar logo dessa pandemia, vacina sim, né? Vacina seja distribuída em massa para todo mundo, não só para idosos, para todo mundo quanto antes, e que a gente possa sair desse período nebuloso logo, certo? Deixa o comentário de vocês aqui, o que acharam do vídeo, o que vocês têm a acrescentar, e deixem temas para os nossos próximos vídeos. Até lá!